dormia e acordava porque Deus o tinha protegido. E tudo isso eu acredito porque é pela graça de Deus. Que a noite de ontem nós dormimos, que o dia desta manhã acordamos pela graça e segurança de Deus. É por essa graça, complementada pela paz de Cristo, que eu saúdo todos os irmãos. Todo o nosso louvor.
célula para estar dando continuidade à oração que foi contida nesse louvor. Oremos. Pai amado, Pai querido, queremos, Pai amado, sempre te louvar, te agradecer e agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, neste momento tão maravilhoso, Pai amado. Esse momento de estarmos aqui adorando, Pai amado, entregando tudo a Ti, Senhor. Todas as preocupações, todo medo, todo receio, toda angústia, Pai amado, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa, Pai amado, descer o Seu refrigério nas nossas almas, em nossos corações e nossa mente, Pai amado. Continue abençoando, Pai amado, missões, continue abençoando o Grupo Resgate, que está nesta condução, neste momento maravilhoso, Pai amado. Use cada um dos teus filhos, Pai amado, para ministrar a Tua palavra poderosa aos nossos corações, Pai amado. Pai amado, também, Pai, expresso, Pai amado, a minha gratidão por estar aqui também, Pai, te adorando, Pai amado. A cada um também dos meus irmãos e irmãs, Pai amado. No mais, Pai amado, queremos te louvar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmã Anita, a irmã ainda vai estar recitando um poema. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas eu quero partilhar uma palavra em João. Evangelho de João, 35, que diz: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Amém? Esse poema, o qual aqui vai ser compartilhado, é da autoria de Berma de Moraes Cláudio, que enfatiza missões. Levantai os vossos olhos e vedes, os campos brancos para a ceifa já estão. Há muitos sem conhecerem a Cristo, há tantos sem terem a salvação. Levantai os vossos olhos e vede quantas almas sem ter de Deus a luz. Há tempo e também fora de tempo, anunciemos a mensagem da cruz. Erguei os vossos olhos, contemplai. É o povo da cidade e do sertão, sofrido, esmagado por problemas, sem paz, sem Deus, sem direção. Erguei os vossos olhos e vede, estampado em cada rosto e olhar, a falta de esperança, a revolta e a marca do pecado a aumentar. Levantai os vossos olhos e pregai. Falai a cada um de coração. Dizei que em Cristo há vitórias. Anunciai a todos o seu perdão. Erguei os vossos olhos para o alto. Logo se dará grande colheita. Com amor cumpri a vossa missão. E assim toda a obra será feita. Amém? Que o Senhor esteja nos capacitando, nos preparando, repreendendo toda enfermidade, toda omissão, toda vista grossa, porque às vezes nos fazemos de surdo, gripeiros, não ouvimos a voz do Senhor, que assim como o Senhor nos resgatou, ainda há muitos que o Senhor está chamando para o aprisco do dia. Amém? Graça e paz. Amém. Como muitos já conhecem aqui da igreja, para aqueles que não conhecem, já foi falado, já foi dito que hoje quem está na direção é o Grupo Resgate para a Vida, Liberte por Cristo, ao qual o nosso lema está em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. E para apresentar um pouco mais do trabalho feito no nosso grupo de evangelismo,
Nós temos um trabalho feito nas madrugadas com a entrega das roupas e nos evangelismos nos bairros. Pedir a comunicação que passe o vídeo. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste. Amém, glória a Deus. Amados, isso é só parte do trabalho feito pelo Grupo Resgate, são só algumas fotos, alguns slides feitos e poucos dos muitos trabalhos que temos feito. Tudo para a honra, glória, louvor do nome de Jesus. É um trabalho árduo, é um trabalho pesado, mas vocês não sabem a experiência, quanto é edificante. Nós, quando saímos para levar a sopa, é só um mero instrumento para aproximação dessas pessoas que você viu aí, que carecem de um abraço, de uma palavra,
de um acolhimento, de uma oportunidade. E é um trabalho tão edificante, tão maravilhoso. Quando terminamos o trabalho, lá para 1h da manhã, em vez de estarmos cansados, estamos regozijados, porque é tão maravilhoso fazer essa obra. E cada vez mais a gente vai com mais vontade, com mais espontaneidade, fazendo o ide do Senhor, ide pregando o Evangelho para todas as pessoas, por todas as nações. Este grupo carece, a porta está aberta para aqueles que quiserem fazer parte deste grupo e chamar aqui parte do grupo se encontra para nos apresentarmos à igreja. Podem vir os componentes do resgate. Desde já, solicitar ao nosso pastor que venha fazer uma oração de intercessão pelo grupo Resgate. E como já foi dito, a porta está aberta para aqueles que quiserem vir fazer parte desse grupo e sentir o gozo do Senhor. É maravilhoso estar fazendo essa obra. Nós dependemos de doações para fazer a sopa. Aqueles que estiverem também interessados em fazer dessa parte da obra, não diretamente, mas indiretamente, o grupo Resgate está aberto. Ana Valéria, Raimundo Budi, fazer parte do nosso grupo. Raimundo Budi. Eu sei que Raimundão está cansadão. Esses dias eu estava reclamando. Esse esforço todo que ele tem feito. Mas aqui à frente você vem receber a bênção da oração. Os irmãos imaginem o que é sair todas as sextas-feiras à noite. Na verdade, esse trabalho já começa antes no recolhimento do material para a sopa ou na preparação do material para o evangelismo. O grupo Resgate tem aparelhagem de som e toda semana eles saem para fazer esse trabalho. Agora os irmãos imaginem que é de madrugada, 1, 2 da manhã, entrando pelos becos e valados, distribuindo sopas, conversando com pessoas a quem ninguém dá atenção, a quem ninguém dá ouvido, chegando perto da boca, quando não dentro da boca, expostos a tanto perigo. Mas é como o Xande disse, no final, em lugar de estarem cansados, o grupo está regozijado pela instrumentalidade que Deus tem feito de suas vidas. Quando os irmãos se lembrarem do grupo Resgate, orem pedindo a Deus que cada vez mais conserve este grupo unido. Conserve este grupo voltado para o seu ideal. Porque a forma mais fácil que Satanás tem para destruir a obra na atualidade é desunião. Basta que brigue. E aí um não quer, o outro não quer, e o outro não quer, e o outro não quer. Isso não é somente com Resgate, isso é só com todo o grupo, com toda a instituição, com todo aglomerado de pessoas que servem ao Senhor. Então oremos pelo grupo Resgate, porque o trabalho que o grupo faz é um trabalho singular, é um trabalho muito especial. E Deus dá a cada um o dom que cada um pode desenvolver. E a eles tem dado esse dom de ousadia, de peitarem, de enfrentarem, de falarem, de entrar em lugares ruins, onde a maconha está sendo queimada, onde a cocaína está sendo cheirada, e essa turma entra lá. Alguns que vieram desse ambiente, que conhecem esse momento, e Deus tem tapado o nariz, e Deus tem tapado o coração, e Deus tem fechado a alma desta turma para que o passado não os chame de volta. Precisamos orar continuamente por esses irmãos. Eu convido a igreja a colocar-se de pé por esses meninos e meninas que levam assim com muita seriedade o compromisso de servir ao Senhor Jesus Cristo. Bom, os que querem estão aqui, não é? Se Marcelo é ou qualquer um outro faz parte, por favor, vem para cá.
Vamos orar, queridos? Meu Deus eterno, eu fico com o coração, Pai Santo, extasiado, talvez na turma aqui na frente, Pai Santo, mas muito mais por saber o que eles fazem quando não estão aqui à frente. Eles têm descido e ido pelos becos e valados. Eles têm entrado onde ninguém quer entrar e têm falado com aqueles que todos evitam. Eles têm testemunhado, Pai Santo, a quem precisa efetivamente de um testemunho. E tem gente que quando vê um ou outro que no passado fora parceiro, hoje servindo ao Senhor, eles têm sido confrontados pelo poder da palavra transformadora do Senhor manifesta naquelas vidas. Pai, esta é a maior pregação que tem sido anunciada nesses lugares. Ademais, ó Deus, os relatos que eu ouço periodicamente, quando escuto, ó Deus, dos lugares onde foram, dos ambientes aonde entraram e até onde adentraram, Pai Santo, dos riscos que correram, das dificuldades que enfrentaram, de como o Senhor quebrantou o coração, de como o Senhor aplacou a ira, como o Senhor colocou para correr o espírito maligno na vida das pessoas e os fez ouvir a Tua palavra e perceber o Seu testemunho. Meu Deus querido, eu fico feliz, porque eu sei que esses aqui têm sido comissionados pelo Senhor. Eles receberam, Pai Santo, essa comissão de Deus, o dom de Deus, a capacitação de Deus e a ousadia que só pode vir das Tuas mãos. Continua a fortalecê-los, continua a usá-los, Pai Santo. Tem muitas portas abertas por onde eles têm adentrado, tem muitas portas ainda que precisam ser, ó Deus, abertas, e o Senhor terá de abri-las para que o Teu povo anuncie a Tua palavra. Senhor, nós cremos que o maior, o mais eficiente remédio e tratamento para aquele que é escravizado pelo diabo é a palavra do Senhor. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, que esses arautos da verdade, homens e mulheres, continuem a pregoar a Tua palavra, a palavra que liberta, que nós possamos ter esse santuário e tantos outros daqui desta cidade, carregado de pessoas, lotado de pessoas que um dia foram escravizadas pelo inimigo, mas que foram libertos pela santa palavra do Senhor. Eu te oro agradecido, Pai Santo, e peço que o Senhor os revista com a autoridade na vida, com um testemunho de vida, Pai Santo, verdadeiro, autoridade na palavra, porque conhece a Tua palavra, e autoridade no Espírito, porque se deixa usar pelo Senhor. Mantenha este grupo unido, Pai Santo, e qualquer fragulha, qualquer seta inimiga, Pai Santo, que tente plantar dissensão dentro do grupo, que seja rebelada no nome santo do Senhor. Reforça a autoridade do Teu Filho Cristiano, Pai Santo, e todos os demais que estão na direção com ele, para que sejam, Pai Santo, como Moisés, Josué e Caleb, e que nessa travessia do povo pelo mar da vida e pelo deserto da experiência humana, eles possam não somente chegarem juntos, mas que possam trazer outros para a Canaã celestial. É por Jesus que nós os abençoamos agora e para todo sempre. Deus os abençoe, queridos. Amém. Ainda visitamos o presídio ali em Jequié todas as últimas terça-feiras do mês, para estarmos pregando o Evangelho, parte do resgate como parte das Déboras, pois é um carro só que vai, não cabe todo o pessoal. Presídio de Ilhéus, Becos e Vielas, Malvinas, e cada lugar da cidade que se encontra um que carece da palavra de Deus. Passa lá. Nós vamos agora recitar o tema de missões nacionais, que diz: multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. A divisa é: em todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de anunciar Jesus, o Cristo. Vamos todos juntos fazer isso? Só a divisa. Todos os dias,
pode cantar o hino oficial. Amém. Nós vamos começar cantando esta canção de pé para dar o melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Pelo refrão. Nós vamos começar pelo refrão. Vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar nossa adoração aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Glória a Deus. Grupo Resgate, grupo de missionários, ao qual temos muitos outros aí pelo país afora, que carecem da oração. Esse momento agora é um momento de intercessão, de oração, por todos os missionários que estão espalhados pelo nosso país e pelos países aí afora. Queremos dividir grupos, pequenos grupos,
usado sim, ou pode ser dividido da forma que vocês quiserem dividir. Pequenos grupos para oração e intercessão pelos missionários. Amém?
Aleluia. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os desprezados de Jesus, que eu agora reflito, que o Espírito de Deus me trouxe à memória. Marcos capítulo 1 diz que Jesus ali ia passando, e havia um homem leproso. Jesus lhe estendeu a mão. O livro de Levítico, o livro das leis, diz que isso não era correto, estender as mãos ao leproso. Mas atendendo à necessidade daquele homem desprezado, excluído da sociedade, Jesus lhe estendeu a mão. E ali, aquele homem ficou purificado da sua lepra. Jesus severamente orienta aquele homem para que ele não conte nada para ninguém, porque o objetivo de Jesus era anunciar o Evangelho às cidades vizinhas. E a multidão, Jesus temia que pudesse atrapalhar o teu maior propósito, o teu ministério de pregar a palavra de Deus. Então ele severamente diz àquele homem: olha, não conte nada para ninguém, apenas cumpra a lei, porque segundo a lei, o homem que fosse purificado da sua lepra, ele deveria se dirigir apenas ao sacerdote. E Jesus assim o instruiu para que ele pudesse tão somente se dirigir ao sacerdote, porque entendo que a maior importância da vida de Jesus Cristo ao longo do teu ministério, que durou há cerca de 3 anos e meio, ele estava praticamente, eu entendo que correndo contra o tempo, para que pudesse alcançar o maior número de pessoas com uma palavra de salvação. Então, eu queria compartilhar um texto com a igreja que faz parte da nossa divisa. O único versículo da Bíblia do capítulo de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 42, que diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quantos aqui nesta noite, eu posso me identificar e você entende que é discípulo desta palavra, é discípulo da pregação de Jesus Cristo? Quantos aqui nesta noite se consideram discípulos de Jesus? Amém? Glória a Deus. O que me chama a atenção, que me deixou muito alegre acerca da meditação desta palavra, foi que nesse último versículo da Bíblia de Atos capítulo 5, versículo 42, diz que todos os dias eles não cessavam em anunciar o Evangelho nas casas, nos valados, nos becos, nas ruas, na praça. Pois os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus que era importante anunciar o Evangelho para que esta palavra pudesse alcançar o maior número de pessoas, e isso tem feito valer até os dias de hoje. Pois nós somos discípulos, então Jesus está aqui nesta noite para dar continuação à pregação da mensagem de Cristo. E nós podemos aqui refletir em todo este texto, eu vou fazer leitura para que a gente não seria perda de tempo, mas que a gente possa, diante do tempo que nós temos, poder aqui trazer uma palavra ao coração da igreja. Diz que antes desse episódio, a Bíblia diz que esses homens, quando ali estavam presos, Pedro e João, quando estavam presos, a Bíblia diz, entendeu Deus, que eles, o homem encorajado pelo Espírito Santo na motivação de pregar o Evangelho, o que aprendeu com Jesus ao tempo que esteve caminhando com Jesus, foi que aqueles homens não poderiam estar presos,
Eles eram homens corajosos, dispostos a anunciar o Evangelho e dar continuidade ao crescimento da palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Deus envia o anjo ali para que pudesse libertar aqueles homens da prisão. E aqueles homens saem dali da prisão. A Bíblia não diz que eles foram se esconder, eram fugitivos de uma detenção e foram se esconder. Eles foram anunciar o Evangelho imediatamente, pois recebeu a orientação dos anjos em que fosse anunciar aquele grande feito. E assim o fez, seguindo para o templo, eles foram anunciar acerca do testemunho do que Deus fez na vida deles. Então, quando estava ali no templo, a Bíblia diz que os saduceus, juntos com os fariseus, não gostaram daquela ideia de eles estar nas praças anunciando o Cristo que já estava morto. Então, mandaram os soldados, os jovens, no cárcere buscar aos dois que estavam presos. E quando chegaram lá, estavam os sentinelas, os soldados, ali fazendo a segurança. Mas que quando abriu as celas, não encontrou ninguém ali naquele lugar. E se dirigiram até ali no templo e encontraram com eles. E ali eu creio eu que Deus assim usou a Gamaliel, grande homem, instrutor, conhecedor, professor, doutor em teologia. Conhecia tudo de teologia, mas não conhecia nada da presença de Deus, de ser homem cheio da presença de Deus, assim como os discípulos de Jesus entendiam isso, cheios do Espírito Santo, tinha a alegria de anunciar o Evangelho, independente das consequências, independente da tua vida ser ameaçada. E quando eles saíram daquela prisão, imediatamente foram anunciar a palavra de Deus. Quando eles estavam ali, pedindo para que os soldados, os fariseus, juntamente com os saduceus, pediram para que trouxesse aqueles homens. E os soldados, de maneira muito cautelosa, para que o povo, a multidão que já lhes arrodeava, não apedrejasse, pois o povo estava ali em busca dos grandes sinais que Pedro já realizara naquela época. Diz a Bíblia que quando o povo sabia que Pedro estava passando, eles ficavam na expectativa nas cidades, porque acreditavam que se onde Pedro passasse, a sombra de Pedro poderia curar os enfermos, os coxos. Eles acreditavam que poderia ser curado de qualquer enfermidade. Então levaram, e aí Gamaliel instruiu aos fariseus e aos saduceus a não tomar nenhuma atitude severa, porque naquela época alguém já se levantou ali e já havia multidão sendo seguidor desses homens. Já havia uma multidão sendo seguidor desses homens. E logo depois da tua morte, a Bíblia diz que logo depois da tua morte, esses homens se espalharam, já não havia mais o que falar deles, ninguém já mais testemunhava acerca desses, que tinha cerca de 400 seguidores naquela época. Mas acerca de Jesus Cristo, que já estava morto, ainda havia discípulos anunciando o Evangelho, encorajado pela presença de Deus e pelo Espírito Santo, acreditando que eles, como aprendeu com Jesus Cristo acerca da pregação da palavra, poderia salvar uma multidão, uma nação inteira. Então, Gamaliel orienta: não os matem, não apedrejem, apenas deixem ir, porque se for de Deus, certamente vai permanecer. Mas se não for de Deus, acontecerá o que aconteceu com aqueles que tinham os seus seguidores e logo após a tua morte já não se ouvia mais falar dele. Se for de Deus, permanece; se não for de Deus, não vai permanecer. Eu agradeço
peço a Deus e louvo a Deus, aqui eu abro um parênteses para que eu possa fazer aqui uma breve reflexão acerca de mim mesmo, da vida pessoal. Quando no início desse ano fui chamado para estar à frente deste grupo, eu fiquei temente. Passei momentos difíceis na minha vida, momentos de aflição, eu não sabia como dar início ao trabalho que foi conduzido ao longo de 10 anos, ou mais de 10 anos, por homens que iam a presídios, pregar o Evangelho nas bocas, tantos lugares da nossa cidade, onde a sociedade despreza, a sociedade não tem assistido de perto a carência deste povo. Mas Deus, nos dias de hoje, Ele tem levantado os discípulos, tem levantado pessoas que acreditam que o poder desta palavra pode mudar a história de vida de uma nação. Deus, nos dias de hoje, Ele acredita em discípulos desta igreja, pessoas que, na época em que cheguei aqui, fui a convite de alguns que já faziam esse trabalho de pregar o Evangelho em praça, de ir até a boca, pregar para viciado, de ir até presídio. E eu sou testemunha desta palavra, do poder desta palavra. Quando nós não precisamos, não precisei de algo de nada extraordinário acontecer, para que a palavra pudesse me trazer transformação. Pois o poder da palavra, quando fizemos a reflexão acerca de Jesus Cristo, curando aquele leproso, o que me leva a entender que não era importante, não era mais importante os sinais, a cura, os milagres, os feitos realizados, não era mais importante do que ensinar acerca da palavra de Deus. Nada, ministério nenhum, talento, dom nenhum vai substituir a responsabilidade que nós temos como igreja de ser discípulo de Jesus Cristo na pregação do Evangelho e ensinar a palavra de Deus. Cantar não vai te fazer estar isento desta responsabilidade. Entregar sopa não vai te isentar desta responsabilidade. Mas ensinar e pregar o Evangelho é obrigação de Deus. Então esta foi a função de Jesus Cristo. No curto período em que esteve, há cerca de 3 anos e meio, iniciou o seu ministério, pregando o Evangelho e ensinando os discípulos acerca da pregação da palavra, porque ele entendia que é a palavra de salvação, a palavra de Deus tem um poder para transformar nações. Desprezado por pecadores, esquecidos de Deus, eram aqueles homens na época leprosos, expulsos da sociedade. Hoje são muitos no becos e valados da nossa cidade, no alto do morro, no baixo do morro, traficando, matando um ao outro. E nós não precisaríamos estar no meio do fogo cruzado para entender que, como igreja, nós temos a obrigação de interceder em favor destas vidas. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho a esse e de acolhê-los como Jesus Cristo nos ensinou enquanto esteve aqui na terra, caminhando com os seus discípulos. Nós que somos hoje discípulos do Senhor, nós temos a responsabilidade. Nós não precisaríamos estar com a nossa vida ameaçada, trancafiados dentro de 4 paredes, dentro da nossa casa, em volta, muros altos, arame farpado, circuito interno, para entender da nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho, ou ao chegar ou sair da nossa casa, estar no meio do fogo cruzado, para que nós possamos assim estar sensíveis a anunciar a palavra de Deus a toda criatura. O homem cheio da autoridade de Deus, Pedro, a Bíblia
Bíblia diz que o único acontecimento na palavra de Deus foi em 2 Reis, quando Eliseu foi morto, que os seus ossos foram lançados na sepultura, e ali os seus ossos tocou em outros ossos, ressuscitou um homem. Foi uma unção a qual Deus deu a Eliseu, uma unção a qual Deus deu a Pedro, que quando ele passava, o povo entendia que se ali estivesse, a tua sombra poderia curar o povo de qualquer enfermidade. E Deus, Ele quer nos dar a mesma unção a qual deu aos discípulos para pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Seria bom se todos esses momentos de clamor por missões, oração pelos missionários, Grupo Resgate, pudesse fazer parte constantemente das nossas atividades na igreja. Seria bom se nós tivéssemos essa oportunidade, esta prática diária, tivéssemos a prática diária de orar pelos missionários, de interceder pela nossa cidade, de estar orando, clamando pela nossa nação, pois nós temos visto nos últimos dias muitos se perdendo, morrendo. Quantos dos nossos jovens, pessoas que você aí agora pode pensar, parar um pouco, pensar, que você conheceu e perdeu a tua vida, está acamado, deitado no leito, entre a vida e a morte, você encontra nas ruas dessa cidade, viciado em droga. Semana passada, quando nós fomos ao presídio de Jiquié, fazemos também uma obra missionária aqui no presídio, nós gostaríamos de divulgar tantas outras coisas aqui, que a gente testemunha nas ruas, testemunha dentro do presídio, testemunha na boca de fumo. Todas essas imagens que aqui foram expostas, teve autorização dessas pessoas. Chegamos a essas pessoas e nós assim falamos que essas imagens seriam divulgadas. Porque entre esses, há muitos que são foragidos da lei, praticaram algum tipo de crime, estão nas ruas, muitas das vezes se escondendo, não fica parado em lugar. Eles ficam assim, transitando entre Iracetabuna e outras cidades vizinhas, viciados nas drogas, foragido da justiça, porque praticou algum crime. Quando nós chegamos ali na porta do presídio, pronto, nós estávamos a entrar, chegou o coordenador, como de costume, ele fala com todos, cumprimenta a todos, pede para que a gente possa se organizar para a entrada, retire os documentos, as documentações necessárias. Só que nesse dia ele entrou, o Xande, onde ficou estacionado, e o Xande, a irmã Arlinda e Chile, que era desta igreja, e também nos acompanha ao presídio de Jiquié, toda a última terça-feira do mês. Xande, de onde estava estacionando o carro, ouviu o barulho dos presos. Os presos costumam fazer barulho quando está acontecendo algum tipo de represália ali dentro. Alguém está sendo julgado, sentenciado. Eles fazem muito barulho, começam a bater nas celas, e eu, de onde Xande estava, ouviu e se aproximou da gente e falou: está acontecendo alguma coisa. Quando o coordenador saiu e nos disse que tinham acabado de matar um jovem. Tinham acabado de matar um jovem, espancaram até a morte, houve perfurações, até a morte. E a gente não pôde entrar naquele lugar. Todas as vezes que nós vamos a esses lugares, eu sei os riscos que nós corremos. Porque ser açoitado, ser perseguido, faz parte da pregação do Evangelho, faz parte da caminhada cristã de todo crente. Ser perseguido, ser açoitado, até mesmo que tentarem tirar a vida, faz parte do Evangelho. Sabemos do risco que nós corremos quando nós vamos a esses lugares. Mas o que nos motiva, o que nos impulsiona a ir a esses lugares, é a certeza de que a palavra de Deus, ela pode transformar vidas naquele lugar. É a certeza de que a mensagem da Bíblia pode transformar vidas, e a Bíblia tem sido a maior aliada em combate à criminalidade. Pessoas que eram totalmente rejeitadas, esquecidas pela sociedade, conheceu o Evangelho, conheceu a palavra de Deus. Hoje temos aí testemunhas acerca desta mensagem, e eu sou uma testemunha acerca desta palavra.
Lamentações capítulo 3, versículo 20, diz que nos nossos corações devem recordar aquilo que é esperança. Então esta palavra, a palavra de esperança, veio a mim quando pessoas da igreja entenderam que a palavra de Deus poderia mudar a minha história. Quando ali estive preso no presídio Aristóteles Cardoso, ouvia pessoas ali também pregando o Evangelho. Foi quando eu tive a oportunidade de agora entregar minha vida a Jesus, pois o Espírito de Deus ali me fez entender que não estava perdido e não era o fim. Então eu estava ali agora começando uma nova história para a minha vida, e hoje entendo que a minha vida é um instrumento de Deus para resgatar outras vidas, que a tua vida, sendo conhecedor desta palavra, é um instrumento de Deus, independente da experiência no mundo do crime ou não, pois quem traz transformação é a palavra de Deus, é o Evangelho. Apenas se disponha, tenha a disponibilidade de fazer isso, pois o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, eu falo isso com muita propriedade no que falo e muita convicção, de que o Espírito Santo de Deus vai te usar tremendamente para transformar vidas. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não voltou vazia na minha vida. Com certeza ela não voltará vazia. Pedro, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, agora no início do capítulo diz que Ananias e sua esposa queriam estar ali em comunidade junto com os discípulos, quando ele queria ser reconhecido como os discípulos eram reconhecidos, os apóstolos eram reconhecidos, pois quando eles viviam ali em comunidade, ninguém passava necessidade, pois tudo que um tinha, outro tinha, era de todos. A Bíblia diz que eles foram vender a tua propriedade e eles fizeram uso de parte da propriedade escondendo. E Pedro, cheio da autoridade de Deus, ele não calculou, não fez cálculo pela experiência que ele já tinha na administração de tudo que era trazido ali, mas ele, simplesmente cheio da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus, ele chegou para aquele homem e disse: olha, Ananias, por que você permitiu que Satanás entrasse no teu coração e te roubasse aquilo que é de melhor? Ele queria estar ali e ser reconhecido como muitos. Há muitos podemos enganar com a nossa aparência, que eu entendo, a nossa postura, mas o Espírito Santo de Deus foi o que Pedro disse para Ananias: olha, mas o Espírito Santo de Deus não me engana. O que você fez, você poderia enganar a homens, mas é o Espírito Santo de Deus, ninguém engana. A Bíblia diz que ele morreu. 3 horas depois chegou a mulher, a esposa de Ananias, Zafira chegando, Pedro lhe pergunta: olha, foi este o valor da propriedade que o meu marido trouxe? Ela disse: sim, foi este. Acho que ela lhe dando uma oportunidade que ela pudesse se arrepender, mas que ela permaneceu firme naquilo que o marido dela já tinha falado, que Satanás já tinha colocado no coração deles. E quando ela chegou, não havia mais o corpo dele. Logo vieram os jovens ali, tiraram e sepultaram o corpo. 3 horas depois ela chega e Pedro, cheio da unção de Deus, da autoridade de Deus, pergunta: olha, foi por este valor a propriedade vendida? Ela disse: foi. Então se prepare, que os mesmos homens que levaram o teu marido são os mesmos que vão levar você assim também. Depois desse grande feito, a multidão arrodeava Pedro. Pedro não tinha grandes coisas acontecidas. Então Deus, ele quer te usar. Ele quer te usar da mesma autoridade a qual usou os discípulos, da mesma autoridade a qual tem usado a igreja até os dias de hoje, tem usado a missionária Marli. Às vezes a gente tem que entender o que funciona. Porque essas pessoas saem da tua cidade, da tua zona de conforto, da tua parentela, e vai para esses lugares aí fora, pregam o Evangelho. Muitas das vezes encontra as leis daquele lugar, exposta a ter a tua vida sentenciada à morte. Mas vale, tendo a certeza de que é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Nós entendemos, quando nós vamos a esses lugares, que é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Quando nós estamos em casa, aqui no culto, um rapaz que ficou de substituir lá a boca, onde um jovem foi morto outro dia, esse crime repercutiu aqui na cidade de Ilhéus.
Eu agora, quando disse aqui que era temente a dar continuidade a este trabalho do Grupo Resgate, e agora nós podemos ver a unção de Deus sendo derramada nas nossas vidas. Quando coisas assim acontecem, temos a responsabilidade de vir aqui à frente, fazer uma reflexão na igreja, temos a oportunidade que não é diferente, a oportunidade é a mesma de falar de Jesus Cristo para alguém ali sentado no meio-fio ou banco da igreja, ou até mesmo indo para casa ali, porque o nosso bairro ele é um campo missionário assim muito bom para que você possa trabalhar, para que você possa investir no crescimento do reino de Deus. Aí o jovem me liga: olha, Cristiano, está acontecendo algo comigo e eu não gostaria que acontecesse. Eu quero que você faça uma oração aí por telefone mesmo. Aí na mesma hora Deus me fez entender, e a área lá está ameaçada de invasão. A invasão porque mataram o líder daquele lugar. Então ficou frágil. Foram 3 homicídios nesta tarde. E ali aquele jovem que titulado ele como sucessor, o líder do tráfico naquele lugar, disse que estava passando um momento muito difícil, pediu para que ele pudesse orar por telefone. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus me fez entender que era para ir lá pessoalmente para essa coisa. Eu lembro que pedi a Carlos para dar continuidade aqui na direção do Grupo Resgate, e nós fomos lá cheio da autoridade de Deus. Porque para ser cheio da autoridade de Deus, é necessário a gente se despir, se esvaziar de todo e qualquer conhecimento humano, de toda e qualquer condição humana que você tem, para que Deus possa te usar. Então, independente do que pudesse acontecer, eu entendi: Deus, eu vou lá. Eu sei que a qualquer momento alguém pode invadir lá, pois eles estavam o tempo todo recebendo ameaças nas redes sociais aí, circulava que iam invadir, iam tomar rua. Houve ameaça também da polícia invadir, e agora jogar por terra tudo aquilo ali. Oramos pela vida do rapaz. Graças a Deus ele tem assim um grande respeito pelas nossas vidas. E sempre que está passando por dificuldade, ele entende que ainda não é o momento de aceitar Jesus Cristo. Mas Deus ainda me faz entender quando muitos não desistiram da minha vida, quando eu dei muito trabalho no início de conversão. Eu acredito que a palavra de Deus ela pode transformar a vida daquele jovem. Ela pode não só a vida dele, mas a vida de todos aqueles ali. No domingo mesmo, na mesma semana, foi uma semana corrida. O tempo todo Deus assim, falando aos nossos corações para que a gente pudesse fazer algo. Compartilhei com o pastor Pedro para que a gente pudesse marcar um culto ali naquele lugar, o Grupo Resgate. O pastor Pedro se autorizou para que a gente pudesse fazer isso, sabendo do risco de pessoas ali estar com a tua vida. Pessoas ali naquele lugar poderiam estar com a tua vida ameaçada e meio fogo cruzado. Aí ligamos com alguns irmãos que trabalhamos há algum tempo nesta obra e que fizemos um clamor naquele lugar. Eu glorifico a Deus. Eu fico muito alegre quando eu falo isso, que todo tempo houve ameaça de chuva. Quando nós estávamos arrumando o som que oramos, cobrimos a caixa, cobrimos a mesa com um cobertor que a vizinha estava trazendo. Esse equipamento de som que a igreja tem abençoado ao Grupo Resgate a fazer isso. Cobrimos e logo em seguida o céu se abriu. O céu ficou todo estrelado. Eu tinha ido lá durante a tarde falar com os meninos que atendem. Eu lembro que eu armei uma barraca para prevenir que a gente pudesse estar seguro que as caixas não iam olhar. Quando nós chegamos lá, a barraca estava toda retorcida, assim, deu uma volta, o vento estava tão forte. Eu olhei de cá de cima e falei: meu Deus, será que não tem ninguém para desarmar essa barraca? Mas louvado seja Deus, vamos dar continuidade. E algum ou outro falando: rapaz, vai chover, vai chover. Mas Deus já tinha falado nos nossos corações que a gente ali iríamos proclamar o nome do Senhor naquele lugar. E naquele momento de oração, o jovem partilhou comigo: olha, mataram 2 aqui dos nossos. Mataram, na verdade, 3, mas um não era representante do crime. Mataram 3 e
não sei se você ouviu falar, mas já saímos aí, já matamos 4. E até o dia que eu permaneci aqui, vamos continuar lutando e vamos. E ali nós clamamos o nome do Senhor. Que ele vendaval aquela onda de violência que estava. Nosso pai estava todo mundo com demente. As pessoas indo para casa mais cedo, e às vezes os pais ligavam para os filhos não ir agora para as residências, e lá estava tendo troca de tiro. Eu sei que depois desse dia, Deus assim fez aquietar a tempestade. Pareceu estar em paz, que ainda a guerra continua. Nós, na igreja, temos que estar em todo o tempo clamando pelos nossos jovens, pela nossa nação, pela nossa liderança, pela nossa igreja, pelos nossos missionários que estão espalhados pelos 4 cantos desta terra. Demos como exemplo a vida dos discípulos, dos apóstolos, porque a palavra de Deus ela não muda, ela permanece, e nós somos discípulos de Deus a dar continuidade ao crescimento desta obra. Eu quero aqui em nome de Jesus pedir, nós estamos encerrando. Agora é o momento de oferta, o momento ofertório. Quero convidar os diáconos a estarem à frente. Vou estar chamando aqui à frente.
Os nossos já podem recolher os nossos dízimos de oferta. Eu quero anunciar aqui um aviso do Ministério Desperta Devas. Estarão reunidas na residência da irmã Anália, oferecendo a Deus um culto de gratidão por Marcos. Eu não estou entendendo a letra da irmã Cordeiro aqui. Olha, um culto de gratidão. Saída da igreja às 19 horas. De sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos na residência da irmã Nádia, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela e pela sua recuperação, pela cirurgia que ela fez, e graças a Deus foi tudo bem e ela está bem recuperada. E amanhã nós estaremos na casa da irmã Isma, de Tupã. Estaremos ali visitando aqueles irmãos. Vamos sair daqui da porta da igreja às 7 horas. Quero pedir aos irmãos que orem pelo Grupo Resgate. E aos que desejarem fazer parte desta obra, nos procurem. Independente da tua experiência, se é com drogados ou não, eu acredito que você vai ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. Então, você pode nos ajudar sendo participante diretamente deste ministério, envolvido na obra missionária que nós realizamos aqui na cidade de Ilhéus. Você pode também colaborar com oferta da forma a qual Deus tocar no teu coração. Eu quero pedir aos irmãos que desejar ser um instrumento de bênção na vida do Grupo Resgate, procure a irmã Sueli ou o irmão Edgar. Se você quer financeiramente abençoar o resgate, para que a gente possa estar dando continuidade a este trabalho, financeiramente, em oração, ou participando, nos procure. Que Deus abençoe. O irmão Silmar também pede oração pela vida do teu sobrinho, que teve um acidente de moto nesta noite e se encontra na UTI. Silmar Júnior. Silmar pede oração pela vida de Silmar Júnior. Silmar Júnior é o nome do rapaz que sofreu um acidente de moto e se encontra na UTI. Quero chamar o irmão Cristiano para estar fazendo esta oração final, que também faz parte do Grupo Resgate. Eu não sei por que veio aqui à frente. Oremos. Senhor Deus, graças nós te damos pela oportunidade ao qual nessa noite tu falaste nos nossos corações de tantas formas graciosas. Queremos, Deus, pregar em tuas mãos os dízimos e as ofertas alçadas essa noite, que tu possas estar dando sabedoria para que possas investir da melhor forma possível na multiplicação da tua palavra. Agradeço pelo Grupo Resgate por ter sido e está sendo um canal de bênção na vida de tantas pessoas necessitadas e sedentas da tua palavra. Agora, Pai, nos leve em paz aos nossos lares, nos dá uma noite abençoada e a oração que nós te fazemos agradecido por tudo, em nome de Jesus. Os irmãos também estejam orando pelo Ministério de Encontros, que também faz parte da obra missionária desta igreja. Também tem contribuído muito com a obra de evangelismo desta igreja.